Muita gente ainda tem dúvida com relação à pergunta do título desse vídeo, se realmente tentação e pecado são a mesma coisa. Eu quero desejar dizer que não. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Se você quiser procurar a definição das duas palavras no dicionário, fique à vontade. Mas só para resumir, tentação é tudo aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus, tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. E pecado é quando você efetivamente se afasta de Deus. A origem da palavra pecado tem a ver com errar o alvo. O pecado significa errar o alvo, errar a direção, sair da presença de Deus, cometer alguma coisa que nos afasta de Deus. Então, quando você sofre a tentação, a tentação é aquilo que tenta nos tirar nosso foco, tirar nosso direcionamento, tirar aquilo que tenta nos tirar. A própria palavra tentação tem a ver com tentar, né? Aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus. E o pecado é quando efetivamente nós caímos. Que cair em tentação é diferente de cair em tentação. Cair em tentação, obviamente, é o pecado propriamente dito. Agora, quando você sofre a tentação, é diferente. Quando a tentação é aquilo que rodeia você, como a própria Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando quem possa estragar. Então, aquilo que está ao nosso redor, tentando nos tirar da presença de Deus, tentando nos afastar de Deus, é a tentação. Agora, quando você efetivamente cai em tentação, quando você efetivamente comete alguma coisa que afasta você de Deus, aí é o pecado propriamente dito. Mas quando isso começou? Vejamos lá. E claro que existe o primeiro pecado da história, justamente o que Lúcifer cometeu no céu, quando permitiu que a soberba, o orgulho tomasse conta dele. Aí ele liderou uma rebelião no céu, aí ele, junto com um terço dos anjos, foi expulso do céu. Então esse foi o primeiro pecado. Agora, com relação ao ser humano, qual foi o primeiro pecado cometido pelo ser humano? Obviamente que foi a desobediência, como está aqui no livro de Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher. É claro que era o diabo, Satanás disfarçado de serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Muitas pessoas estão questionando, se Deus não queria que o homem pecasse, por que ele criou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que ele permitiu que aquela árvore ficasse no meio do jardim? Deus, obviamente, tinha um plano. O plano da salvação em Jesus Cristo. Que Deus, no fundo, Deus, por ser onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que o homem acabaria pecando. Por que Deus criou a árvore, então, permitindo que o ser humano pecasse? Essa talvez seja uma das respostas que nós só... É uma das perguntas cuja resposta nós só obteremos na eternidade, mas, enfim... quem tentou o ser humano? Não foi Deus, foi o diabo, Satanás. Inclusive, o pastor Russell Shedd, o falecido pastor Russell Shedd, ele escreveu um livro falando sobre 3 forças que nos levam ao pecado. Que 3 forças que nos tentam, que promovem a tentação e tentam nos levar ao pecado, que são o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o sistema, não estou falando aqui da criação, eu estou falando do sistema iníquo que rege este mundo. A carne é nós mesmos, no caso, o nosso corpo é corrupto, que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade que veio depois deles, né, os descendentes de Adão e Eva, nasceram com a semente do pecado. Então nascemos com o corpo corruptível. E nós só teremos corpo incorruptível quando Jesus voltar e transformar os corpos, enfim. E o diabo já é
Satanás, a terceira força, que é aquele que está ao nosso redor, tentando nos tragar, tentando aproveitar as brechas que damos a ele para nos atacar e tentar nos afastar de Deus. Então, o que acontece aqui? Essas três forças, o mundo, a carne e o diabo, elas constantemente tentam nos afastar de Deus. Mas isso é a tentação. O pecado mesmo, quando efetivamente nós pecamos, é quando realmente nós caímos na tentação. Quando nós permitimos que a tentação tome conta de nós, seja pelo mundo, pela carne ou pelo diabo, e permitimos e efetivamente nós praticamos o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que abala nossa comunhão com Deus. E o próprio Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Deus permitiu que Jesus, no caso o Filho de Deus, fosse tentado no deserto para fortalecer, para prepará-lo para a missão, porque ele teria uma missão muito difícil antes de ser efetivamente crucificado, que a principal missão de Jesus na Terra foi de morrer por nós, de ser crucificado e levar sobre si os nossos pecados. Mas antes disso, ele teria uma missão aqui na Terra, que era de promover o reino de Deus, de fazer discípulos, e por meio desses discípulos o evangelho dele ser propagado para todo mundo e chegar até nós, como chegou ao Brasil nos dias de hoje. E Deus permitiu que Jesus fosse tentado no deserto, mas Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Jesus venceu a tentação, como está aqui no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, no caso o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, Jesus era ser humano, veio esse mundo como ser humano, mas o corpo dele era diferente do nosso, porque ele aguentou ficar 40 dias e 40 noites sem comer, e só depois desse período teve fome. E continuando aqui, e chegando-se ele o tentador, no caso o diabo, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o diabo tenta Jesus e Jesus responde com a própria Bíblia. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Ou seja, o diabo, às vezes o próprio diabo usa a Bíblia para tentar nos afastar de Deus, para nos tentar. Como repito, a tentação é aquilo que tenta nos afastar de Deus. E quando efetivamente nos afastamos de Deus, quando efetivamente nós erramos o alvo, nós praticamos algo que contraria a vontade de Deus, aí sim estamos pecando. Mas o fato de sermos tentados, de nós sofrermos a tentação, não quer dizer que nós pecamos. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Continuando. Disse-lhe Jesus, respondendo ao diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que aqui, como eu já disse aqui, três são as forças que tentam nos afastar da presença de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Aqui nesse caso era o diabo, que estava tentando impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Mas vamos ao restante do texto. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo, por ser pai da mentira, estava tentando enganar Jesus, dizendo que ele era dono de tudo. Porque realmente o sistema iníquo que rege esse mundo, ele é do diabo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas a criação, o mundo enquanto criação, é de Deus. E a terceira resposta de Jesus está aqui. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora vejamos aqui novamente Jesus nos alertando a respeito do cuidado que devemos ter dessa vez com a carne. Que, como eu disse aqui, três forças são aquelas que tentam nos afastar de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Aqui Jesus falando da carne, em Mateus capítulo 26, versículo 41, justamente antes de ser preso, Jesus estava passando pelo pior momento de sua vida. Jesus estava, como ser humano, Jesus estava com medo, Jesus estava sentindo o que iria acontecer, Jesus sabia o que lhe aconteceria e o lado humano de Jesus estava apavorado, estava com medo.
E por isso que Jesus, conhecendo a natureza humana, sabendo que a natureza humana era pecadora, que ele, Jesus, não tinha pecado, nunca pecou, mesmo num corpo humano. Jesus nunca cedeu ao pecado, Jesus nunca cedeu à tentação a ponto de pecar. Mas mesmo assim Jesus disse o seguinte aos discípulos, Mateus 26, versículo 41: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o espírito está pronto? Porque o ser humano ele foi criado com a consciência. Porque uma das coisas que... uma das características do espírito humano, porque o ser humano é dividido em três partes: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E o espírito tem algo chamado consciência. Então até mesmo aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que nunca conheceram o Evangelho, aqueles que estão fora, nunca conheceram a Cristo, estão fora do reino de Deus, eles têm algo chamado consciência. A consciência os acusa quando algo errado está sendo feito. Quando a pessoa que está lá no mundo, está afastada de Deus, está abraçado com o capeta, como diz a gíria, a consciência o acusa de seu erro. Só que a pessoa está tão assim mergulhada no pecado, está tão assim, né, imersa no pecado, é tão escrava do pecado que ela se torna insensível à consciência dela. A consciência o acusa, mas a situação pecaminosa dessa pessoa faz com que ela não dê ouvidos, não dê atenção à sua consciência, e acabe pecando mais ainda para tentar abafar, para tentar calar a consciência que grita dentro dele. Agora, quando a pessoa conhece a Cristo, faz parte do reino de Deus, se rende verdadeiramente Jesus Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, e recebe o Espírito Santo, aí o Espírito Santo alerta a pessoa, porque a pessoa que pertence ao reino de Deus, a pessoa que é verdadeiramente convertida, ela jamais peca sem que antes Deus, por meio do Espírito Santo, avise essa pessoa. Então a pessoa que faz parte do reino de Deus, a pessoa que é verdadeiramente convertida, ela sempre é avisada por Deus antes de pecar. A tentação rodeia essa pessoa e Deus sempre alerta, Deus sempre avisa. Então se a pessoa peca, ela peca porque permitiu que a carne, permitiu que uma brecha fosse aberta, mas a pessoa que permanece em constante vigilância, em oração, e ela consegue resistir à tentação para não pecar. E como eu disse aqui, Deus sempre avisa antes da pessoa pecar. E lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, reforça isso. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então, sempre que a tentação nos rodeia, sempre que a tentação tenta nos afastar de Deus e nos levar ao pecado, Deus sempre oferece para nós um livramento, oferece para nós um escape, algo em que podemos nos refugiar, que é a presença dele. Quando nós estamos em oração, estamos lendo a palavra de Deus, às vezes até jejuando, dependendo do caso, mas quando estamos alertas, estamos vigilantes, nós conseguimos escapar da tentação, nós nos refugiamos em Deus. Então Deus sempre nos dá um livramento, Deus sempre dá o escape para podermos suportar a tentação. E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículos 12 e 15, ele fala a respeito de como a tentação se torna pecado. Bem-aventurado o homem ou mulher que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ou seja, o que acontece? Deus permite a tentação para provar a fé da pessoa, mas o próprio Deus não tenta ninguém. E ele não pode ser tentado. Jesus foi tentado, mas não cedeu ao pecado porque ele era perfeito. Ele é perfeito, ele venceu a tentação, nunca pecou, porque ele é o próprio Deus. Então Deus, no caso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não pode ser, ainda que seja tentado, mas ele resiste porque é poderoso, ele é onipotente, e o pecado não tem efeito algum, a tentação não tem efeito algum sobre Deus, porque Deus é perfeito e jamais peca. Continuando o texto aqui. Mas cada um, no caso, cada um ser humano,
é tentado quando atraído ou engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é a concupiscência? É nossa inclinação, a inclinação da nossa carne. É quando nós cedemos aos apelos da carne e permitimos que a carne tome conta de nós a ponto de nos tornar vulneráveis para o pecado. E com relação a Jesus Cristo, por que Jesus nunca pecou, mesmo sendo tentado ele nunca pecou, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, explica por que Jesus nunca chegou a pecar mesmo sendo tentado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, como Jesus veio a este mundo de forma humana, ele foi tentado sim, mas jamais cedeu à tentação, ele jamais pecou, porque ele era perfeito, ele é perfeito, e para poder ser... E como Jesus veio a este mundo para morrer por nós, para que ele levasse sobre si todos os nossos pecados, e todos aqueles que crescem nele recebessem a vida eterna, ele precisava permanecer perfeito, imaculado, sem defeito algum, sem pecado algum. E a partir do momento que Jesus realmente morreu, se entregou por nós e ressuscitou, aí ele venceu o pecado, venceu a morte, e todos aqueles, como está lá em João 3,16, todo aquele que crê nele receberá a vida eterna. Então este vídeo aqui é para que tenhamos a consciência de que, mesmo sendo tentados, não devemos nos ter medo, não devemos ficar apavorados, que a tentação, Deus permite a tentação para fortalecer nossa fé. Se você realmente crê em Jesus, se você faz parte do reino de Deus, se você tem o Espírito Santo, você não está livre de tentações, você não está imune às tentações. Mas a partir do momento que você resiste à tentação, principalmente as tentações da carne, você tem que fugir delas. Não adianta você pode resistir ao diabo. Você resiste ao diabo, você resiste aos apelos do mundo, mas com relação à carne, você tem que fugir dos apelos da carne. Não há outro meio de vencer as tentações da carne a não ser fugir dessas tentações, é se abster mesmo. Abster-se de tudo aquilo que a carne tenta impor na sua vida, as inclinações da carne, você tem que fugir, você tem que se abster, ser fotos sensuais na internet, pornografia, tudo quanto é coisa assim que tenta tirar você do foco, você tem que se abster. Então que esse vídeo possa ter servido para fortalecer sua fé, para fazer você ter ainda mais desejo de estar na presença de Deus. Se você gostou desse vídeo e crê que esse vídeo pode ser importante para a vida de alguém, curte esse vídeo, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E resista à tentação para ter a vitória. Até mais, Deus quiser.